Queridos irmãos, boa noite a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Que nessa noite o eterno Deus possa visitar cada um dos vossos queridos irmãos e que a palavra de Deus que essa noite há de ser ministrada nesse momento possa fazer morada no coração de cada um de vocês e que vocês possam ser abençoados sobremaneira com a ministração desta aula. Queridos, aqui estou mais uma vez e nessa noite eu quero aqui estar compartilhando com os irmãos a última lição da nossa escola bíblica dominical. Sabedores somos de que há aproximadamente 2 semanas as igrejas fecharam e nós não estamos nos reunindo no templo com os irmãos e então nós estamos gravando a nossa escola bíblica por meio de vídeo, publicando nas redes sociais para que nós não deixemos de acompanhar as últimas lições da escola. No domingo passado nós tivemos a lição 12 e hoje nós estaremos concluindo o nosso trimestre da escola bíblica, compartilhando com vocês essa última lição, cujo tema é o novo homem em Jesus Cristo. Quero aqui bem breve agradecer a Deus essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de ministrarmos esta aula. Para nós é um privilégio, agradeço a Deus e louvo a Deus pela vida do nosso amado irmão Renan, superintendente da escola, que Deus tem abençoado grandemente, sua família, seu ministério, sua casa. Agradecemos também ao nosso querido pastor, sua esposa, que contribuiu conosco nas ministrações dessas aulas e aos demais professores. Então aqui, fazendo menção a cada um dos professores, que Deus possa continuar nos usando, nos abençoando e que vocês, queridos, que domingo, todos os domingos pela manhã, se disponibilizam a saírem das suas casas e aprenderem um pouco mais da palavra de Deus, vocês são privilegiados. Privilegiados por quê? Porque nós vivemos em um mundo perverso, em um mundo onde a palavra de Deus tem sido deixada de lado e as pessoas têm se apegado a este sistema carnal, ímpio, pecaminoso e têm esquecido que Deus ele é o sustento da nossa vida. Deus é o nosso castelo forte, o nosso rochedo, a nossa fortaleza. Então que vocês possam continuar nessa força e que Deus abençoe cada família que se prontifique de estar conosco aos domingos aprendendo a palavra de Deus. Certamente não há lugar melhor do que estar na casa de Deus. Queridos, sem muita delonga, sem muita perca de tempo, nós já trazemos o texto áureo desta lição, Efésios capítulo 4, versículo 13. Paulo diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verdade prática diz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Essa lição, basicamente, queridos, tem 3 objetivos específicos. Quais são eles? Nós primeiro estaremos abordando sobre o nascimento do novo homem. O segundo objetivo dessa lição, nós estaremos explanando a justificação deste novo homem. E terceiro, concluindo esta aula, nós estaremos enfatizando a santificação desse novo homem. Então, nós aqui queremos resumir o novo nascimento, os aspectos, as causas, os motivos, e que Deus possa falar aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. E aqui nós introduzimos esta aula, queridos, mostrando a lição bíblica em classe. João, capítulo 3, versículo 1 ao 16. Nós não iremos ler esse texto agora, porque nós iremos recorrer a ele durante essa ministração. Então, para que não se torne repetitivo, nós iremos abordar no primeiro tópico desta lição. Mas João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 16, texto bem conhecido de todos nós, o diálogo de Jesus com o fariseu Nicodemos. Mas vamos à frente. A introdução desta aula, queridos, nós já podemos introduzir ela fazendo uma pergunta. É possível nos dias atuais, na humanidade perversa que nós estamos vivendo, num sistema onde a Bíblia diz que é controlado, que é conduzido pelo maligno, porque
João, escrevendo na sua epístola, ele vai dizer que o mundo jaz no maligno. Esse termo não é no grego, nos originais bíblicos, vai dizer que o mundo está sob o colo do maligno, que está sendo controlado pelo maligno. Então, uma pergunta que fica para nós a título de introdução: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta que nos faz pensar, mas se trouxermos a resposta aos nossos corações, nós podemos dizer que, do ponto de vista humano, jamais nós conseguiremos alcançar a perfeição. Por quê? Porque ser perfeito é ser imaculado, é ser justo, é ser santo, é ser sem pecado. Então, estando nesta terra, estando nesta matéria corrupta, estando em nossa carne, nós jamais poderemos dizer que somos perfeitos. A nossa perfeição é em Cristo. Porque Cristo um dia virá, Cristo um dia nos levará para morar com Ele e nós estaremos no céu. E se cumprirá o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, que hoje nós o vemos por espelho, mas um dia nós o veremos face a face e ali nós estaremos com Ele. Apocalipse vai dizer que esse contexto atual será destruído, será criado novo céu e nova terra, e nós vivenciaremos a eternidade com Deus. Então, a nossa perfeição é em Jesus. É verdade que nós estaremos nesta vida e muitas vezes transgrediremos, pecaremos, falharemos na nossa caminhada, mas Deus, o nosso Senhor, sempre nos conduzirá a verdes pastos. Deus nos dará novas oportunidades. Deus nos fará triunfar em sua presença quando assim nós reconhecermos as nossas falhas e os nossos pecados. Queridos, dentro dessa introdução ainda, nós já entramos no primeiro tópico, né? Para sermos bem breves, para sermos bem resumidos, nós podemos perguntar o que é regeneração, ou seja, o nascimento do novo homem. Nós podemos fazer essa pergunta e nós podemos pensar um pouco nessa noite. Uma palavra bem conhecida que nós usamos para regeneração é renascimento. Palavra essa relacionada ao texto bíblico nascido de novo, trazido a uma nova vida, nascido em Cristo, nascido em Deus. O nosso renascimento, nós sabemos que ele se difere do nosso primeiro nascimento. Por quê? Porque uma vez concebido física e naturalmente, humanamente falando, nós já herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Natureza essa que está acoplada à nossa vida, simplesmente porque Adão transgrediu no Éden. Talvez você pode, no teu coração, se perguntar, mas como pode? Adão pecou e eu tenho que carregar a marca do pecado? Queridos, a gente não tem motivo nenhum para perguntar isso, porque assim como nós também não deveríamos carregar o pecado de Adão, nós também não deveríamos levar a salvação em Cristo Jesus. Nós também não tivemos parcela alguma para isso e o Senhor, nosso Deus, nos concedeu essa oportunidade de vivermos em sua presença. Então, o novo nascimento, ele é um nascimento espiritual, ele é um nascimento santo, celestial, um nascimento que resulta em nós sendo vivificados espiritualmente. O homem, ele em seu estado natural, ele está morto em seus delitos e pecados. Paulo vai tratar isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, quando Paulo diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que é que Paulo está dizendo? Olha, vocês estavam mortos, não existiam vida em vocês. Como é que o morto pode viver? Ou seja, Paulo está dizendo, vocês precisam ser vivificados. E essa vida que vocês precisam ter, vocês só vão adquiri-la por meio de Jesus. É Jesus quem vivifica, é Jesus quem regenera, é Jesus que traz uma nova natureza ao ser humano. Isso acontece quando? Isso acontece quando nós, seres humanos, recebemos de Deus a fé. Quando Cristo coloca a fé em nosso coração, daí então nós somos vivificados. A regeneração passa a existir dentro de nós como uma mudança radical. Práticas que nós vivenciávamos vão ser mudadas, vão ser desfeitas e nós passaremos a ser novas criaturas. Assim como o nascimento físico
resultou em nós um novo indivíduo entrando no reino da terra, o novo nascimento espiritual também gerou em nós um novo indivíduo, uma nova pessoa, entrando no reino celestial. Olha o que Paulo diz no mesmo texto de Efésios, capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Queridos, após a nossa regeneração, nós começamos a ver, começamos a ouvir e começamos a buscar as coisas divinas. Começamos a viver uma vida pela fé e uma vida de santidade. Cristo passa a habitar em nós. Cristo passa a viver em nós. Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que ele não vivia mais ele, mas Cristo era quem vivia nele. E a vida que ele vivia na fé do Filho de Deus. Mesmo Paulo escrevendo em Efésios, capítulo 4, se não me falte a memória, versículo 28, ele vai dizer que nós devemos nos despir do velho homem e vestirmos-nos de um novo homem, ou seja, um homem transformado, um homem mudado, um homem regenerado. Deus, e não nós, é que faz essa mudança. Nós não temos poder algum para regenerarmos a nós mesmos, ou seja, Deus, ele é a fonte dessa transformação. Somente o Senhor é quem nos faz deixarmos de ser criatura para ser filhos. Somente o grande amor de Deus, o dom gratuito de Deus e a sua rica graça e misericórdia abundante são a causa desse renascimento. Paulo vai dizer isso no mesmo texto que nós lemos de Efésios capítulo 2 e versículo 8. Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Paulo está falando aqui em dois aspectos da salvação. Paulo está falando duas causas. Está falando da causa influenciadora, a causa primordial. Paulo está dizendo, olha, pela graça. A graça é o principal aspecto da salvação, mas a graça como aspecto principal traz uma causa instrumental, que é, pela graça sois salvos mediante a fé. Cristo nos salva por meio da sua graça e coloca dentro de nós a fé, para que nós vivamos em sua presença e creiamos no seu poder maravilhoso que ele manifesta a nós, ou seja, o grande poder de Deus, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é demonstrado na regeneração e na conversão dos pecadores. Olha o que é que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. E qual o sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita de Deus, ou seja, colocando a sua direita nos céus, ou seja, a Bíblia deixa claro que o poder de Deus que ressuscitou a Cristo é o mesmo poder que gera em nós a regeneração, e isso é algo glorioso. Mas, queridos, isso nós aqui demos uma breve pincelada, um breve resumo sobre o novo nascimento e sobre a regeneração, mas existem alguns aspectos pelos quais nós somos feitos quando nós não temos a regeneração ou o novo nascimento. Nós podemos elencar alguns aspectos. Que aspectos são esses? Primeiro, sem a regeneração ou sem o novo nascimento, nós estamos mortos em pecados. O texto que nós falamos anteriormente, Paulo vai dizer, olha, vocês estão mortos em pecados e em delitos. Vocês precisam ser vivificados. E a morte implica em estar sem vida. Que vida? Não uma vida física, não uma vida moral, mas uma vida espiritual. Nós estávamos vivos para o mundo e nós estávamos mortos para Deus. Paulo vai dizer que a nossa vontade era seguir ao mundo. Vivíamos sob a prática do mundo. Vivíamos querendo pecar, ou seja, nós estamos mortos, não no sentido em que não podemos ver ou sentir a glória de Cristo. Nós estamos mortos porque nós não queremos servir a Deus, não queremos estar diante de Deus. Então, nós precisamos entender essa questão. Sem o novo nascimento, sem a regeneração, nós somos meros pecadores, sedentos e perdidos, que precisamos ser alcançados. Segundo aspecto, nós vemos no mesmo texto que nós lemos de Paulo,
em Efésios capítulo 2 e versículo 3, onde o texto vai mostrar que sem o novo nascimento nós somos por natureza filhos da ira. O versículo 3 vai dizer: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Que demais? Aqueles que estão lá fora, aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam ser alcançados. O ponto disto, queridos, é deixar claro que o nosso problema não está somente no que nós fazemos, mas também no que nós somos. A parte do novo nascimento, eu sou o meu problema. Você não é o meu maior problema. Meus pais, eles não são o meu maior problema. Meus inimigos não são os meus maiores problemas. Eu sou o meu maior problema. Não são as minhas ações, não são as minhas circunstâncias, nem tampouco as minhas atitudes. Nenhuma das pessoas que convivem comigo são os meus problemas, mas a minha própria natureza, ela é o maior e mais profundo problema que eu tenho. Por quê? Porque Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 5, que elencando algumas obras da carne, algumas obras do Espírito, Paulo vai deixar claro, tanto em Gálatas como em Romanos, capítulo 8, que existe uma guerra travada entre a nossa carne e entre o nosso Espírito. E aquele pelo qual nós alimentamos, certamente é aquele que vai prevalecer. Quando nós alimentamos a nossa carne, nós trazemos à existência aquilo que nós éramos lá atrás, antes de conhecermos a Deus. Olha o que é que Paulo diz em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Todavia, o mal que eu não quero, este habita diante de mim, porque eu sei que na minha carne não existe bem algum. Paulo estava dizendo, olha, sei que Paulo estava fazendo um contexto da lei, trazendo um panorama da lei, mas ele diz, olha, se eu tentar agir pela minha própria força, pelo impulso do meu braço, certamente eu farei o mal que eu não quero fazer. Então, sem o novo nascimento, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Sem o novo nascimento, nós somos por natureza filhos da ira, Efésios 2 e versículo 3. Terceiro aspecto, sem o novo nascimento, nós amamos as trevas e nós odiamos a luz. João já dizia isso em João capítulo 3, versículo 19 e versículo 20. João diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, esta palavra de Jesus, meus irmãos, ela enuncia alguma das coisas que a nossa natureza é sem o novo nascimento. Nós não somos neutros, entenda isso, nós não somos neutros quando nos aproximamos da luz espiritual. Nós a resistimos. E nós não somos neutros também quando as trevas espirituais nos envolvem, porque nós a abraçamos. Amor e ódio, é verdade, eles estão ativos no coração do homem não regenerado e eles se movem em direções exatamente opostas. Olha o que eu disse antes, carne e espírito. Quem tu quer alimentar? Tu quer alimentar a tua carne? Certamente tu não se firmará em Deus. Tu quer alimentar o teu espírito? Talvez lá na frente tu se torne um pregador do evangelho, tu se torne um missionário, tu se torne um homem de Deus. Mas é preciso renunciar a algo. Então o que nós precisamos renunciar? O nosso eu, a nossa vontade. Jeremias já dizia que o coração do homem ele é enganoso, e não somente enganoso, ele é perverso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ou seja, Jeremias está dizendo, olha, o coração do homem, só quem conhece é Deus. Por quê? Porque é mau, porque é perverso. E quando nós buscamos isso para nós, a nossa própria força, convicção e vontade, certamente nós nos frustramos. Então, terceiro aspecto do novo nascimento do homem sem o novo nascimento é amar as trevas e odiar a luz. Quarto aspecto do homem sem o novo nascimento, nossos corações, eles são duros como pedra. Já dizia Ezequiel capítulo 36 e versículo 26, e Paulo lá em Efésios capítulo 4 e versículo 18 também vai tratar essa questão quando ele diz, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ou seja, sem o novo nascimento,
nós nos fechamos, nós nos privamos para ouvir a palavra de Deus. Nós deixamos com que o mal nos influencie a ponto de nós taparmos os nossos ouvidos, fecharmos os nossos olhos e endurecermos o nosso coração. Eis as causas e as razões pelas quais o mundo está entregue a Satanás. Porque o homem, por si só, buscou o desejo do seu coração, e a Bíblia já é clara e específica em Romanos capítulo 1, que Deus, o nosso Senhor, os entregou às suas próprias paixões, e eis as consequências de atitudes e escolhas tomadas de forma precipitada. Quinto aspecto, sem o novo nascimento, nós somos incapazes de nos submeter a Deus ou de agradar a Deus. Olha o que aqui Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8 e versículo 7 e versículo 8, um texto bem interessante para nós meditarmos. Paulo diz o seguinte, versículo 7 do capítulo 8 de Romanos, Paulo diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, Paulo mostra que o pendor da carne literalmente é a carne. É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto, o que está na carne não podem agradar a Deus. Parece que Paulo usou um termo filosófico aqui para tentar fazer com que nós entendêssemos o que ele queria nos passar. E o sexto aspecto que nós trazemos do homem sem um novo nascimento é que nós somos incapazes de aceitar o Evangelho. Entenda que a carta aos Efésios está fazendo parte direta da nossa ministração essa noite. É o que Paulo está dizendo em Efésios 4, versículo 18, mesmo texto que nós lemos anteriormente. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas do Espírito. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós, sem o novo nascimento, somos incapazes de aceitar o Evangelho. Aí nós perguntamos para nós nessa noite: e quais são os aspectos, irmão Ricardo? Quais são os aspectos da regeneração nas nossas vidas? Aí nós entramos no texto pelos quais nós lemos. Se nós analisarmos o texto de João, capítulo 3, Deus vai nos mostrar simples e claro os aspectos da regeneração. O primeiro aspecto da regeneração, queridos, é reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Olha o que é que diz João, capítulo 3 e versículo 2. Lembrando que João 3 é o texto da lição bíblica. Olha o que é que diz o versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha aí que a primeira atitude regenerativa na vida do homem é o reconhecimento da pessoa de Jesus. Nicodemos, diante da presença de Deus, diz: olha, Senhor, eu sei que tu és mestre, além de ser mestre, tu és vindo de Deus, porque os sinais que tu fazes, ninguém pode fazer se Deus não for contigo. Ou seja, reconhecimento. Deus já colocou no coração de Nicodemos aquele reconhecimento para que ele viesse entender quem Jesus era. Isso nos traz o entendimento que, sem saber quem é Deus, sem saber quem é Jesus, nós jamais seremos regenerados. Por quê? Porque Deus é a causa da nossa regeneração. É Ele quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. É Deus quem sensibiliza nossa alma e nos faz entender os seus reinos, o seu reino e os seus aspectos. É Deus quem coloca amor, é Deus quem coloca discernimento, é Deus quem coloca uma porção de fé e é Deus quem amolece o nosso coração. Por meio dele que o reconhecemos como Senhor, e Paulo já dizia que Jesus é o Senhor, que ninguém jamais dirá que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Entendendo esse texto, Paulo está dizendo: olha, jamais alguém dirá que Cristo é o Senhor se não for por meio do Espírito. É interessante, queridos, se nós voltarmos lá para o contexto apostólico, lá para o colégio apostólico, vai existir um homem chamado Judas. E esse homem, todas as vezes que ele chegava diante de Jesus, ele não chamava Jesus de Senhor, ele chamava de Rabi. Tanto que quando Jesus, ali próximo de ser entregue aos judeus,
Jesus vai dizer, olha, um de vós há de me trair. Os apóstolos chegam e dizem, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. A Bíblia vai dizer que Judas chega e diz, porventura sou eu, Rabi. Então aqui eu não estou querendo afirmar isso para você, longe de mim fazer isso, mas talvez esse texto nos mostre claramente que Judas nunca foi uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu não estou lhe afirmando isso, entenda muito bem o que eu estou querendo lhe passar. Porém, os textos bíblicos que nos falam que ele era ladrão, que ele roubava da bolsa, que ele não se preocupava com os pobres, ele era uma pessoa totalmente egoísta, então nós conseguimos entender isso. Todavia, não estou afirmando para você nada, né? Para você não colocar na minha boca aquilo que eu não falei. Segunda coisa que nós temos como aspecto de soberania, nós encontramos no versículo 4 do capítulo 3 de João, quando nós reconhecemos que a regeneração, ela não nasce em nós de forma externa, ela nasce em nós de forma interna, ela é produzida dentro de nós. Olha o que é que diz o versículo 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Enquanto Nicodemos, meus irmãos, ele achava que a regeneração era um processo visível e que todos veriam, Jesus mostrou para ele que era preciso reconhecer o reino de Deus e vivenciá-lo, não na aparência. Todavia era preciso segui-lo com amor. Então, ó Jesus, eu tenho que nascer novamente, Senhor? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus, não, Nicodemos, tu tem que nascer dentro de ti, tem que ser gerado dentro de ti esse temor, tem que ser gerado dentro de ti esse amor, essa submissão, para que as pessoas vejam sair de dentro e não estar do lado de fora, como assim fazem vocês, os fariseus. Terceiro aspecto que nós entendemos como aspecto da regeneração, é reconhecer que a regeneração é algo purificador. João capítulo 3 e versículo 5, olha o que é que diz o texto. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito jamais pode entrar no reino de Deus. Jesus disse para Nicodemos que era necessário ele nascer da água e do Espírito. É claro que Jesus aqui não está usando um contexto de forma literal. Jesus está tratando do nascimento por meio da água como algo purificador do Espírito. Tanto que Paulo, escrevendo em Tito, capítulo 3, versículo 5, ele vai usar esse aspecto como sendo lavagem de regeneração e renovação do Espírito. Ou seja, Jesus está dizendo, olha Nicodemos, tu tem que nascer da água purificadora, tu tem que ser purificado, para tu poder entender de fato o que é a regeneração. Então, nós aprendemos esses três aspectos. O quarto aspecto do que verdadeiramente é a regeneração é quando nós reconhecemos que provém de Deus e não de nós, queridos. Regeneração não partiu de nós nunca e nunca partirá de nós. Olha o que é que diz o versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Isso nos mostra o quê? Isso nos mostra que não há regeneração sem a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Somente o Espírito, de João, no capítulo 8, pode nos convencer do pecado, pode nos convencer da justiça, pode nos convencer do juízo. João capítulo 11, se não me falte a memória. Somente o Espírito Santo traz o pecador à presença de Jesus e o faz um novo homem. Isso coloca por terra qualquer mérito, qualquer fama ou qualquer status que nós tenhamos a ponto de pensarmos que somos regenerados por causa de nós. Vale lembrar o quê? Que todo o processo salvífico da nossa vida, ele não partiu de nós, ele sempre partiu de Deus. Foi Deus quem escolheu te chamar, foi Deus quem escolheu te salvar, foi Deus quem escolheu dar a vida por você. Eu costumo dizer nas minhas ministrações que se há alguma parcela nossa para o contexto salvífico, para que nós entremos no céu, é único e exclusivamente o pecado que levou Jesus para a cruz, porque nós pecamos, fizemos-nos maldito, e Cristo, para cancelar a nossa culpa, foi para a cruz ao nosso lugar. Paulo diz que Cristo pegou uma cédula que era nossa, tomou para si e encravou-a na cruz. Ou seja, o nosso pecado é a única parcela que temos de salvação, porque levamos Jesus para a cruz por meio dele, e ainda assim, no seu infinito amor,
Deus nos salvou por meio do seu Filho Jesus. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 5, versículo 8, quando ele diz, olha, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quinto aspecto da regeneração é quando nós reconhecemos que ela ocorre como Deus quer e não como nós queremos. Versículo 8 do capítulo 3 de João diz o seguinte, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, Jesus usa o vento em seu discurso e diz para Nicodemos que assim como o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido de Deus. Entendemos que o vento, embora visível, é visto por sua atividade e pelo seu sonido. Assim também o Espírito Santo ele é observado pela sua atitude regeneradora na nossa vida. Talvez você pense que não, mas Deus está transformando tanto a tua vida a ponto das pessoas olhar para você e dizer, quem era esse rapaz? Quem era essa moça? Eu conheci eles antes de ir para a igreja. Então o que é que acontece? O Espírito Santo regenerador é quem está fazendo essa mudança na tua vida e no teu coração. Sexto aspecto da regeneração, queridos, é reconhecer que ela não parte por meios humanos. João capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte, Jesus lhe respondeu, tu és mestre em Israel, Nicodemos, e tu não sabes essas coisas que eu estou te dizendo? Ou seja, Nicodemos, mesmo entendendo talvez tudo do meio judaico, da cultura judaica, do farisaísmo que imperava na época, e mesmo tendo todo o prestígio diante do povo, não poderia jamais entender e compreender o agir e os métodos de Deus. Salomão ele já dizia em Eclesiastes capítulo 5 que o agir de Deus é como uma mulher em gestação. Você sabe que a criança está lá dentro, mas você não sabe como ela está. Você tem que esperar 9 meses para esperar aquela criança nascer e vir ao mundo. Então, o agir de Deus é algo imprevisível. O agir de Deus na minha vida é diferente do agir de Deus na tua vida. Talvez Deus me chamou para uma obra e Deus te chamou para uma outra obra. Então, isso não faz de mim melhor do que você, nem faz você melhor de mim. Porém, Deus nos une em um único propósito para que o seu reino seja edificado. Então, Paulo vai dizer lá na frente, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, texto que nós já citamos aqui, que o homem natural nunca, jamais vai entender as coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. E aqui, queridos, nós terminamos o nosso tópico a respeito do novo nascimento, já entramos na questão da santidade. O que é santidade? Santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha alguma de pecado. E a Bíblia vai tratar a santidade em 2 aspectos. Primeiro aspecto, a Bíblia vai tratar a santidade no quesito Deus. A Bíblia vai dizer que Deus é santo, que seu caráter é santo, que Deus é perfeito, que nele não tem mancha, não tem mácula e não tem erro. E o pecado sequer pode entrar em sua presença. Somente o que é santo pode se aproximar de Deus, como assim diz Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Abacuque, no seu livro profético, no capítulo 2, ele vai dizer que Deus é tão puro que não pode nem sequer contemplar o mal. Contemplar aqui, no termo hebraico, é nem sequer se relacionar com ele, nem sequer se aproximar dele. Ou seja, Deus é tão puro que o mal não pode chegar próximo dele. Então é por isso que nós não cremos naquela teoria, naquela doutrina que é pregada de que Deus é o autor do mal. Nós não cremos nessa possibilidade. Então a santidade de Deus ela é descrita na Bíblia em muitos aspectos. Nós queremos citar um. A santidade de Deus ela é descrita na Bíblia como um fogo, brilhante, poderoso e purificador. Isaías capítulo 33 e versículo 14, ele diz o seguinte, Isaías capítulo 33, versículo 13 e 14, Isaías diz o seguinte, ouvi vós os que estáis longe o que tenho feito, e vós que estáis vizinho, conheceis o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Ou seja, queridos, assim como um fogo muito quente, ele consome as impurezas e deixa apenas o ouro refinado, a santidade de Deus também é da mesma forma, destrói
todo e qualquer indício de pecado e deixa apenas a pureza. Por isso que eu disse que Abacuque falou que Deus é tão puro de olhos que não pode nem sequer contemplar o mal. E hoje eu entendo porque que Abacuque no capítulo 3 e versículo 1 ele vai dizer: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. No meio dos anos, aviva a tua obra. E lá no final ele vai terminar o seu livro profético com uma poesia, porque como nós sabemos, Abacuque também era um salmista. Então a Bíblia vai tratar a santidade de Deus dessa forma. Todavia, quando a Bíblia também vai se referir à santidade, ela vai se referir a algo dedicatório, ou seja, uma dedicação total a Deus. Então aqui já parte para o quesito humano. Vai nos mostrar a santidade como dedicação a Deus, se afastando de toda impureza do pecado. Todo crente é chamado para ser santo. Ninguém tem a santidade de Deus, mas existe outro tipo de santidade que é a dedicação. Ou seja, Deus é santo, o pecado não o encosta, nem sequer encosta na pessoa de Deus. Todavia, nós que somos sujeitos ao pecado todos os dias, somos entregues às mesmas paixões que o mundo, nós temos o direito, nós temos o privilégio de nos dedicarmos totalmente e exclusivamente a Deus. Então essa é a santidade que todo crente deve procurar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, o nosso querido Pedro vai falar sobre isso. Enquanto esteve na terra, Jesus ele nos mostrou um pouco dessa santidade de Deus, que ele era Deus, e da santidade de ser completamente dedicado a Deus. E aqui vale lembrar que Jesus, enquanto homem, não deixou de ser santo, nem tampouco deixou de ser Deus. Jesus não viveu bipolaridade de ser homem por um período e Deus em outro período. O que é que querem dizer com isso? A doutrina cristológica ela é clara quando ela nos mostra que Jesus ele é único e exclusivo durante todo o seu período de existência. Jesus, quando ele veio à Terra, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Essa é uma heresia gnóstica quando nós dizemos que Jesus na Terra, como homem, ele deixou de ser Deus. Então, isso nós não cremos na nossa doutrina assembleana dessa forma. E para nós concluirmos, nós podemos perguntar como nós fazemos para alcançar a santidade. A Bíblia diz que todo salvo já é santo. Quando você se arrepende de seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador, você dedica toda a sua vida a Deus. Agora Jesus, o Santo, mora dentro de mim, mora dentro de você e lhe purificou dos seus pecados. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 11. Esse texto eu quero procurar aqui e ler com vocês. 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 11, Paulo vai dizer o seguinte para nós: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, Paulo está abrangendo aqui não somente a santificação, mas Paulo está abrangendo também a justificação. Ele está dizendo que a justificação abrange não somente a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, como também a obra do Espírito de Deus na minha e na tua vida. Ou seja, para nós alcançarmos a santidade, nós precisamos viver um processo todos os dias. Agora que você é santo, a sua vida ela é dedicada a agradar a Deus. Isso significa o quê? Isso significa que mudanças vão acontecer ao longo da sua vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, esse texto é bem interessante para nós, quando Paulo diz o seguinte, segundo aos Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, esse processo se chama santificação. Se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida para o nosso Senhor. Mesmo tendo Jesus dentro de seu coração, mesmo tendo Jesus dentro do seu coração, mesmo eu tendo Jesus dentro do meu coração, eu e você não somos perfeitos. Eu e você vivemos em um mundo que não é perfeito. Como eu falei anteriormente, na metade desse vídeo, João disse que o mundo jaz o maligno
e esse termo no original é muito forte. O mundo está sob o colo do maligno, sendo controlado por ele. Ou seja, em sua vida, na minha vida com Jesus, ele vai trabalhar em todas as áreas da nossa vida, porque nós nos convertemos, mas de certa forma ainda carregamos mazelas do nosso passado que precisam ser tiradas de nós. Então, para isso acontecer, vai existir um processo. Talvez o processo de Deus na minha vida seja diferente do processo de Deus na tua vida. Então, mesmo assim, você precisa entender que precisa existir libertação. E aqui nós já podemos decorrer para o final, quando nós mostramos que para buscar a santidade é preciso vivermos alguns aspectos. Primeiro, precisamos ler a Bíblia, irmãos, isso é claro. A Bíblia nos mostra qual é a vontade de Deus para a nossa vida e a sua verdade vai nos libertar. João capítulo 17, versículo 17 vai dizer. Deixa eu ler esse texto para vocês. João capítulo 17, versículo 17, é um texto bem interessante, quando Jesus vai dizer o seguinte: o Espírito santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O segundo aspecto que precisamos ter para buscar a santidade é prestar atenção naquilo que nós fazemos. Prestar atenção como, irmão Ricardo? Orando, tendo contato com outras pessoas e analisando a sua vida. Deus lhe mostrará as coisas em que eu e você, nós precisaremos mudar. Terceiro, deixar Deus trabalhar na nossa vida. É importante, queridos. Uma das coisas mais importantes para nós é deixarmos Deus mudar o nosso coração, Deus mudar a nossa história, Deus trazer a sua vontade para o nosso meio e prevalecer na nossa vida sempre os desígnios de Deus. Quarta coisa, nós precisamos obedecer a Deus. Mesmo quando você não quer, mesmo quando você acha que não precisa, Deus claramente precisa entrar no teu coração e te mostrar o que você deve fazer. E quinto e último aspecto é entender o mais importante para alcançar a santidade, o nosso coração. Por quê? Porque se o meu coração e o seu coração ele se inclinar para as coisas de Deus e você não estiver interessado em amar e agradar a Deus, queridos, nada vai resolver. Colossenses, Paulo vai falar isso claramente. Regras e costumes não nos santificam. Tradição e história não nos santificam. A atitude interior do nosso ser, da nossa vida, da nossa pessoa, é que vai fazer com que as nossas ações exteriores sejam vistas. Porque nós não mudamos de fora para dentro, nós mudamos de dentro para fora. É verdade que nós nunca seremos perfeitos, mas a busca por santidade é um grande testemunho. Crescer em santidade é muito melhor que não fazer nada sobre o pecado. E na vida eterna, nós precisamos entender que Jesus promete para nós uma purificação total. Eu e você seremos santos e estaremos para sempre junto de Jesus. Queridos, que Deus possa te abençoar, que esta aula possa fazer morada em teu coração. E aqui nós concluímos mais um trimestre da Escola Bíblica. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.